Olá, meus amados irmãos, que o nosso Deus, Ele continue abençoando a sua vida rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra até o nosso coração, o seu, o meu, porque quando eu prego a palavra de Deus, eu também tomo para mim o que Deus está falando, né? Primeiramente eu coloco no meu coração, mas eu gostaria de te ajudar, te abençoar, levar essa palavra, compartilhar com você aquilo que Deus colocou no nosso coração. Gostaria de pedir a sua ajuda humildemente. Segue a gente nesse canal, que eu te sigo de volta, curta, comente, compartilhe. E também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, @Ubirajara_Oliveira55, @Ubirajara_Oliveira55, tem um botãozinho preto lá, você clica nele, se inscreva, não paga absolutamente nada, curta, comente, compartilhe e acione o sino da notificação para que todas as vezes que nós postarmos uma mensagem aqui, um vídeo, você seja notificado, tá certo? @Ubirajara_Oliveira55 no YouTube. E pode nos seguir, que eu vou seguir você de volta, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Quando Deus manda nós meditarmos na palavra, não diz lá em Josué, sim ou não? Se não me falha a memória, é capítulo 1, versículo 8. Medita neste livro da lei dia e noite. Amém? Nós temos que meditar. Meditar o quê? Poxa, é pensar, não é? Será que eu estou fazendo o que Deus quer? Será que eu estou praticando a palavra dele? Será que ele é o Senhor da minha vida mesmo? Será que será que eu sou um povo separado? Porque no livro de Pedro, na epístola de Pedro, ele diz que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, a fim de nós proclamarmos as suas virtudes. Amém? Então nós temos que estar sempre pensando na palavra, meditando na palavra, porque a palavra está aqui. Se você lê e você não traz isso para a sua vida, não adianta nada. É uma Bíblia, é um livro comum qualquer. Nós sempre pregamos aqui, falamos que o ser humano tem a tendência natural de se afastar de Deus, de se separar de Deus. Tanto é que você vê, às vezes a pessoa tem tantos anos na igreja, ao invés dela progredir, ela vai regredindo. Se ela vinha 4 vezes na semana na igreja, ela já vem uma, vem 2. Ao invés dela progredir, aumentar, ela vai diminuindo. E ela acha que isso está certo. Não, porque eu cheguei numa fase que eu não preciso. Não, a minha fase, sabe qual é? De precisar cada vez mais e mais de Deus. Essa é a minha fase. Eu tenho 38 anos, vou fazer 39 na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. E eu sinto a mesma necessidade que no primeiro dia. Eu sempre tenho o desejo e a sede de querer fazer mais, de buscar mais, de orar mais. Porque quando eu não estou na igreja, eu estou no monte. Quando eu não estou no monte, eu estou na igreja. Eu tenho que buscar, eu tenho que me alimentar. Eu não quero diminuir, porque eu entendi no meu intelecto, no meu pensamento, no meu cérebro, ele está comandado, ele está programado de uma maneira seguinte. Meu cérebro está programado assim: quanto mais eu buscar Deus, mais eu serei abençoado. Quanto mais eu buscar Deus, mais eu terei comunhão com Ele. Quanto mais eu me apegar a Deus, quanto mais eu fazer a vontade de Deus, mais eu serei abençoado. Amém? Porque uns 2 anos atrás, eu li a Bíblia, mas li esporadicamente. Li aqui, li acolá, não é correria, né? A gente fica na correria, sim ou não? Corre para lá, corre para cá. 2 anos atrás, chegou uma hora que eu falei, parei, Deus me cobrando, eu falei, não, agora, em nome de Jesus, todo santo dia eu vou ler a Bíblia. Eu não tenho vergonha de confessar isso para você, não. Eu já li a Bíblia umas 7, 8 vezes. Já li toda. Umas 7, 8 vezes. Já li ela todinha. 7, 8 vezes. Mas aí eu pegava, às vezes, lia.
A correria hoje não deu, ali. Mas não era assim que Deus queria. É como eu falei para vocês, o meu cérebro, ele está programado, o meu coração, para querer mais. E Deus falou assim, não é assim, eu quero todo dia. Aí quando você prioriza, quando você coloca isso em primeiro lugar, você consegue. Hoje eu não consigo sair de casa sem ler a Bíblia. Todo dia de manhã eu tenho meu ritual. Levanto pela manhã, tomo meu banho, antes, melhor dizendo, levanto pela manhã, faço a minha oração, oro no grupo, primeira oração faço no grupo, depois eu faço a minha oração, oro por todos vocês, oro por mim, busco a Deus, falo com Deus, aí vou tomar banho. Depois que eu fiz tudo, meu café e tal, sento, pego a minha Bíblia e leio. No dia que eu estou mais atarefado, mais corrido, pelo menos um capítulo inteiro eu tenho que ler. Isso já tem uns 2 anos que eu faço isso todo santo dia. Porque quando eu comecei na obra, quando eu tive um encontro com Cristo, eu fazia isso todo santo dia. Mas aí, como eu falei para vocês, a tendência do ser humano é se acomodar, né? Ah, não, é porque eu não estou com tempo, não, estou na correria, não sei o quê, e papapá. Aí você acha que você já tem um certo tempo, você já não precisa. Aí é que você precisa mais. Quanto mais tempo passar, mais você vai precisar. Aí Paulo, ele escreveu para a igreja dos Filipenses, ele estava vendo uma coisa ali esquisita. Que tinha um pessoal ali no meio que não estava dando bom testemunho. Amém? Que não estava. Você pode observar que aí no versículo 17, capítulo 3, versículo, fala sobre o quê? Os inimigos da cruz de Cristo. Quem são? E essa pregação aqui não é para a pessoa que está lá fora, não. Ele está pregando para a igreja, para quem está dentro da igreja. Como é que o inimigo da cruz de Cristo está dentro da igreja? Não deveria ser isso, deveria? Não. Porque a pessoa conhece a palavra de Deus. Não é verdade, dona Ana? A pessoa conhece. Mas ele falou, não, muitos são inimigos. O que ele diz aí? Versículo 17. Irmãos, sede o quê? Sede imitadores de quem? Do mundo? É que eu falo para você. Quantos que sorrateiramente, né, mesmo conhecendo a palavra, mesmo estando na igreja, fica imitando as coisas do mundo. Você vê o pessoal do mundo imitando a gente? Vê? Não vê. Né? Sim ou não? Não vê. Ninguém vê. Mas Paulo, ele frisou, vocês têm que ser meus imitadores. Me imita. Agora, tem que ser muito de Deus para falar isso, ou não é verdade? Não é verdade? A pessoa tem que estar muito convicta do que ela está fazendo. Ela tem que estar convicta de que ela tem sido o quê? Um exemplo. Não, eu sou um exemplo. Eu tenho temor no meu coração. Eu estou fazendo aquilo que é agradável a Deus. Porque a tendência é você se espelhar no seu líder espiritual. Olha a minha responsabilidade. Você está entendendo? Sim ou não? Olha a responsabilidade que pesa sobre nós. E Paulo chegou lá e falou assim, me imita. E não falou isso só uma vez não, gente. Tem várias passagens da Bíblia que ele fala isso. Só que em Filipenses eu vi 2 vezes. Mas lá em Coríntios ele fala a mesma coisa. Ele fala, pode me imitar. Ele disse o quê? Sede o quê? Meus imitadores e o quê? Não só me imita, mas vocês têm que fazer, sabe o quê? Observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então existe um modelo, ou não? O cristão, ele tem um modelo. Qual é o modelo? Cristo. Se a pessoa não está agindo segundo esse modelo, ela já é uma inimiga da cruz de Cristo.
É isso que eu estou falando, que o Espírito Santo está falando. Medita nisso. Como você tem se portado, comportado, tem agido. Hã? Para com o seu próximo, seu irmão, com o seu... Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Diz para mim qual foi uma parte da Bíblia que Deus julgava alguma pessoa, que Deus ficava apontando. O único problema que Jesus teve foi com os fariseus e os escribas, né? Mas só que Jesus não estava julgando eles. Jesus estava mostrando para eles o que eles estavam fazendo de errado. Mas em outros casos, Jesus não julgou Nicodemos, julgou? Que era ladrão? Hã? Não. Julgou Maria Madalena, que era prostituta? Hã? Adúltera? Não. E nós? E eu? E você? As coisas que passam às vezes na cabeça das pessoas, olhando para as outras, é brincadeira. Mas ela fala, não, eu sou de Cristo. Você pode ser convencido disso. Ser convencido de uma coisa é outra. E ser esta coisa já é outra coisa completamente diferente. Não sei se eu não confundi não, né? Deu para entender o que eu falei? Sim ou não? Hã? Aí, olha só. O que diz aí no 18? Pois muitos o quê? Você está vendo que ele está falando para a igreja? Para a pessoa que está dentro da igreja? Muitos que andam aonde? Aonde? Entre nós. Entre nós. Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo, até chorando. Olha só, Paulo estava contristado. Paulo estava triste por causa dessas pessoas. Eu falo até chorando que são inimigas da cruz de Cristo. Amém, pessoal? São inimigos. Porque se nós não andamos segundo... Porque, veja bem, qual foi a finalidade, o propósito de Deus? Olhe para o bispo, por gentileza, que eu vou explicar. Qual foi a finalidade de Deus, o propósito de Deus, fazendo o sacrifício de Jesus na cruz? Qual foi o propósito? Qual é o propósito? Jesus morreu na cruz para quê? Para que finalidade? Né? Sim, para salvar. Mas na cruz tem o quê? Remissão de pecados. Na cruz tem o quê? Perdão. Não é isso? Na cruz tem o quê? Transformação de vida. Quando a pessoa aceita o sacrifício da cruz, é porque ela se arrependeu. Não é assim? Ela se arrependeu dos pecados, ela se arrependeu dos erros, ela se arrependeu daquela vida velha que ela tinha. Aquela vida errada, aquela vida, né? Lembra? Sim ou não? Aquela vida promíscua, que a pessoa brigava, xingava, fazia, a pessoa era rancorosa, a pessoa era vingativa, era mentirosa, enganava. Então, quando ela aceita esse sacrifício, significa dizer que ela está largando essa vida para trás. Né? E se ela está na igreja e continua fazendo isso, ela largou a vida dela para trás? Ela aceitou o que Jesus fez na cruz? Esses são os inimigos. Vou esclarecer, peraí. Vê o capítulo 4, versículo 8. Acharam aí? É do lado, né? Hã? Na minha Bíblia é do lado. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, olha só, o caráter, a personalidade dos que aceitaram essa cruz, o sacrifício da cruz, da pessoa convertida, né? Transformada, cheia do Espírito. O que essa pessoa pensa? O que um bandido pensa?
Hein? O que o estuprador pensa? O que o mundano pensa? O que passa na cabeça do mundano? Nós já fomos mundanos. Hã? Às vezes tu fica pensando assim, caraca, como é que passa isso na cabeça da pessoa? Né? A gente não questiona às vezes? Viu certas pessoas, sim ou não? Né, Jorge? O que passa na cabeça? Às vezes a pessoa está na igreja e quando ela, sei lá, se desvia, faz alguma coisa, você fala, passa na cabeça da pessoa. Eu não entendo isso. Às vezes eu questiono isso. Eu falei, caramba, como é que pode? Sabe, como é que pode passar? Mas por outro lado, o Espírito Santo mostra para nós o quê? Não há uma direção de Deus, não há uma transformação de vida, não há um encontro com o Espírito Santo. Aquela pessoa lá fora, quando ela pensa, ela está sendo, quem está dominando o pensamento dela é Satanás. Porque Paulo, ele diz aqui, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, e tudo que é o quê? Respeitável. Olha para isso. Tudo que é o quê? Justo. Não quero passar ninguém para trás. Não quero enganar ninguém. Amém, pessoal? Não quero. Eu quero procurar. Eu não sou perfeito. Mas naquilo que depender de mim e eu puder ser justo, eu vou ser. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Eu não posso querer para você o que eu não quero para mim. Se fizesse isso comigo, eu ia gostar. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Se fizesse comigo, eu ia gostar? Então eu não vou fazer. Correto? Tudo que é justo, mas o quê? Tudo que é puro. Tudo que é o quê? Amável. E tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, tem virtude nisso aí? As virtudes são coisas boas, né? Sim ou não? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, poxa, o que eu vou fazer vai louvar a Deus? Pode se transformar em louvor, porque o louvor não é só verbal. Amém? Os nossos procedimentos podem louvar a Deus. Diga glória a Deus. Ou não. Ou o diabo. Então, ele diz o quê? Seja isso o quê? O que ocupe o vosso pensamento. Amém? Porque a gente até fala, né? Quando a pessoa... O pecado nunca vem assim, pum, pequei agora, nesse exato momento pequei, não estava nem pensando, não tava, duvida. Se fez é porque já estava pensando. Porque primeiro vem aqui, passa para cá e pum. O capeta vai lá na mente, olha aquilo, olha, não, pensa bem. Poxa, o que tem? Não, você está sendo prejudicado, você tem que fazer também. Começa a sopar na mente, não é assim? Faz, dá uma olhadinha, não, nada a ver, não é bem assim, né? Mas então, a gente tem que ver como é que está a nossa mente, porque a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de quem? De Cristo. Será que nós temos tido essa mente? Qual é a mente que nós temos tido? Qual é a mente que nós temos tido? Porque Paulo falou aqui, o que também aprendeste, e recebeste e ouviste. O que você está fazendo aqui? Agora, aprendendo, recebendo e ouvindo. Correto? Não está aprendendo de mim, não. Nós estamos aprendendo com o Espírito Santo. Amém? Nós estamos, que mais? Recebendo o que vem do alto e ouvindo a palavra, a voz de Deus, a palavra de Deus. Glória a Deus. Aí olha Paulo de novo, o que ele falou aí agora, depois disso aí? E vistes o quê? Vistes em mim. Paulo falou, o que você viu em mim, isso praticai.
Cara, isso é muito pesado. É uma responsabilidade misericórdia. Lembra que eu falei para vocês do netinho da Cláudia, da minha noiva, quando ele me via lá lendo a Bíblia, e ele falou para a avó dele: vó, também quero uma Bíblia para fazer igual o meu avô. Que ele me via lendo a Bíblia todo dia. Isso é o quê? Exemplo. Eu não precisei chegar para ele, 7 anos de idade. Você tem que ler a Bíblia, você tem que... Nunca falei isso. Mas você tem que entender que as pessoas ficam olhando para nós. Principalmente as crianças, né? Não é verdade? A criança, às vezes você vê criança aí, respondona, xinga palavrão. Tu acha que ela aprendeu isso aonde? Hã? Eu vi uma criança dando a resposta para um adulto, e a mulher falou assim: onde você aprendeu isso? Ah, a minha mãe fala assim com meu pai. Por que ele respondeu a pessoa assim? Porque ele viu a mãe falando assim com quem? O pai. Agora, sabe o que eu falo para vocês? Assim é lá no seu trabalho. Assim é lá na sua vizinhança. Porque as pessoas sabem que você vai na igreja. Quer dizer, acredito que saiba, né? Fazer igual o obreiro lá em Brasília. Liguei para o trabalho dele que ele tinha sumido. O fulano está aí? Não está não aparece aqui há 15 dias. Eu estou procurando que ele mexia no meu carro lá. Aí consegui achar ele, liguei para o lugar que ele trabalhava. Alô, eu quero falar com o fulano. Ela está aqui. Oi, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Irmão, como é que você some lá do trabalho lá? Não dá uma satisfação. Como é que você acha que vai ficar lá o nome de Jesus? Ele não sabe que você é obreiro lá? Não, pastor, não sabe não. Trabalhar há quanto tempo? 2 anos trabalhando num lugar e ninguém sabia que ele era da igreja. Então, supostamente, subentendemos que ele estava dando um bom testemunho lá. Né? Porque não precisa você falar. Precisa? Você consegue saber quando a pessoa, vamos falar no jargão popular, evangélica? Não é? Né? Pô, fulano é evangélica. Não é? Você que trabalha aí em lugares aí seculares aí, vão saber. Eu acredito que sim. Porque eu trabalhei na Volkswagen. O nego me zoava. Eu fui para o quartel. Antes de trabalhar na Volkswagen, eu fui para o quartel. Lá no quartel me chamavam de crente. Me zoavam, me perturbavam. O sargento me perturbava. Se tu não me der o dízimo, eu vou te prender. Ele falava: eu quero teus 10% aqui. Se tu não me der 10%, tu ganha, eu vou prender você. Eu falei: então o senhor vai me prender, que eu não vou dar. E eu não falei para ninguém que eu era evangélico. E sabe o que fizeram para me perturbar? Sabe quem é que eles colocaram como meu colega de armário? Porque você tem um colega de armário. É um armário grande assim, uma parte de cima, uma parte de baixo. Então 2 soldados ocupam botaram um espírita para ser meu colega de armário. E foi meu amigão meu. Eu não discriminei ele. Falei: você tem a sua fé, eu tenho a minha. Mas se deram mal. Colocaram o cara para ser... E esse cara me pediu muita ajuda. E eu ajudei ele muito. Porque não tem nada a ver. A crença da pessoa, o credo religioso dela. Você tem que fazer a diferença. Você tem que mostrar que você tem Cristo. Você tem que mostrar a luz. Você tem que mostrar o poder. Foi isso que o Paulo falou. Olha para mim. Olha o que eu estou fazendo. Faz a mesma coisa que eu faço. E assim tem que ser na nossa casa. Dentro da nossa casa. Com o seu marido, com a sua esposa. Não interessa que o seu marido é evangélico e não dá bom testemunho, mas você é mulher de Deus, então você vai dar com o seu bom testemunho. Ou se você é homem de Deus e a sua mulher vai na igreja, mas também não dá bom testemunho, então você tem que mostrar para ela o que é ser de Deus. Não é humilhando, falando, não, que você é crente, falsa, não é com boca, não. Eu tenho que mostrar com o meu proceder, com a minha atitude, com a minha maneira de agir. Se você falar, se você não concorda com o procedimento dela, e ela vai na igreja, ou dele, não vai na igreja e não dá um bom testemunho, o problema é dele. Mostra você. Mostra que tu é de Deus. Porque a tua maneira de agir, de proceder, vai envergonhar ele.
Ou ele vai tomar uma atitude, ele não vai suportar. As trevas não suportam, a luz não suporta. Então não me interessa se a pessoa faz comigo, a pessoa fala que é de Deus e me trata de uma maneira mal, errada, com falsidade para cima de mim, o problema é dela, pô. Não é meu? Eu vou continuar sendo verdadeiro. Sou eu que tenho que ser. Está compreendendo? Eu que tenho que fazer a minha parte. A minha parte independe da sua. Se você faz ou não faz, é problema seu, mas eu vou fazer a minha. Hã? Não é isso que está escrito aí? O que também aprendeste, recebestes, ouviste, viste em mim. Isso praticai. E o Deus da paz será o quê? Está vendo aí? Você está vendo? Se você fizer isso, Deus vai ser contigo. Ele está dizendo, faça isso e Deus vai ser contigo. Então Deus é com quem? Com qualquer um? Hã? De qualquer maneira? Não, Deus é com aquele que faz isso aqui. Deus não é com aquele que está na igreja. Ah, eu estou na igreja, Deus é comigo. Não, negativo. Deus é com aquele que é verdadeiro, respeitável, que é justo, que tem um pensamento puro, que é amável, que procura fazer coisas de boa fama, e coisas que tenham virtudes, coisas que louvem a Deus com seus procedimentos. Amém, pessoal? Deus, é com essas pessoas. Não basta somente frequentar ou pregar. Ah, eu estou no altar, estou pregando, Deus é comigo. Só porque eu estou pregando a palavra, Deus é comigo? Ah, mas pode isso, bispo? Pode! Você já leu lá em Mateus 7, 21? Em meu nome expulsaram o demônio, em meu nome pregaram a palavra. Eu não te conheci, mas expulsou o demônio, curou, fez a obra. E Deus não conhecia. Não é isso que está escrito lá? Hã? Volta aqui para o capítulo 3, para terminar logo. Versículo 19 diz o quê? Qual o destino dessas pessoas? Não vai permanecer. Aí tu vê a pessoa saindo. Ah, saiu, caiu. O destino deles é a perdição. O Deus dele é o ventre. Sabe o que significa o Deus dele é o ventre? Vocês sabem? Servem a si próprio. Porque fazem as suas próprias vontades. A carne pediu, ele está agradando a si. Então, a pessoa que agrada a si mesmo, o Deus dela é o ventre dela, não é Deus. Porque a Bíblia fala, aquele a quem nós nos oferecemos para obedecer, esse mesmo a quem nós obedecemos passa a ser o Senhor da nossa vida. Às vezes a pessoa serve a si mesmo. Ah, não vou fazer isso não. Ah, mas também não é bem assim, vou fazer do meu jeito, fazer da minha vontade, do meu querer. Está servindo a si próprio, não está servindo a Deus. Porque o que eu falei aqui semana passada? Primeira coisa que Jesus falou para quem quer seguir foi o quê? Quem sabe? Quem dá mais? Hã? Quem é, gente? Ouvi aí um murmúrio aí. Negue-se a si mesmo. Não foi isso? Primeira coisa que Jesus falou. Todo aquele que quiser vir após mim, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Negue-se a si mesmo. E aí então, toma a tua cruz. Vamos embora. Por que ele falou que a primeira coisa foi isso aí? Porque é brabo. Você negar a tua carne é brabo. Negar a si mesmo é brabo. Né? Às vezes dá vontade de mandar a pessoa ir catar coquinho. Mas eu não posso mandar ela catar coquinho. Às vezes dá vontade de mandar ele catar latinha. Mas eu não posso. Né? Não é verdade? Né, Jorginete? Eu lembrei de tudo. Jorginete chegou aborrecida. Ai, minha carne! Eu vou mandar esse povo catar latinha. Mas eu não posso. Deus me perdoa, Deus. Porque a vontade foi mandar.
A vontade foi mandar estudar. Eu cheguei cansada. Como é que faz isso com uma cristã? Chega cansada do trabalho, não pode entrar em casa. Jeová, né, Janete? Aí você tem que lembrar, Jesus mandou negar a mim mesmo. Obrigado, gente, por vocês terem bloqueado aqui, ó. Ter bloqueado a entrada da minha casa. Muito obrigado, tá? Essa bagunça toda que vocês deixaram aqui. Né? Aí depois ela vai pro joelho. Senhor, perdoa que eu dei uma deslizada agora, papai. Mas ele fala, vai, minha filha, vai-te embora que eu entendo. Não é assim? Então o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está onde? Na mentira. Infame é mentira, né? Não é isso? Mentira. Visto que só se preocupa com o quê? Com as coisas aqui de baixo. Então isso aqui, pessoal, é o Espírito Santo chamando a nossa atenção. Nós estamos dentro da igreja. E será que eu sou inimigo da cruz de Cristo? Ou será que eu aceitei esse sacrifício que foi feito por mim? Será que eu tenho sido falso com o meu próximo? Às vezes ele faz uma coisa que eu não gosto, já fica aborrecido com ele, já fica... Não. Negativo. Jesus tratou Pedro indiferente às vezes que ele agiu de maneira errada. E quando Pedro negou Jesus, Jesus tratou ele indiferente? Né, pessoal? Não. Porque Jesus é verdadeiro. Eu sou a verdade. Você tem que ser verdadeiro diante do seu próximo, qualquer pessoa. Não é mentiroso, não. Enganador. Tem gente que ainda tem esse espírito enganador, que fica querendo enganar. Travestido de crente. Desculpa, gente, mas é verdade. Estou falando o que Deus está botando. Aí no 20 diz o quê? Pois a nossa pátria está onde? No céu. De onde também aguardamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados. O que ele diz aí? Permanecei deste modo como? Firme no Senhor. Isso aí não é fácil. Não é fácil. Já vi tanta coisa nesses 39 anos. Já vi muita coisa. Coisas que fazem com que eu bote a minha barbinha de molho. Não tem não, mas você está entendendo, né? Não no sentido literal. Eu boto a minha de molho. Fico só. Que pode acontecer com qualquer um. Ninguém está imune a isso. Ninguém na face da terra. Não tem um ser humano na face da terra que esteja imune a cair. Todos estão sujeitos a isso. É só não vigiar. E é isso que faz, que eu falei para vocês, é isso que faz a gente buscar cada dia mais e mais. Então eu nunca vou achar que eu já estou, sabe, naquele patamar, em outro patamar. Eu não vou achar nunca que eu estou em outro patamar. Eu não vou achar nunca que não, eu já sou bispo. Maneca aí. Não. Isso aí é porque está começando agora. Sou pastor. Nós é que somos mais visados pelo diabo, pelo inferno. O inferno está de olho em nós. Então nós é que temos que vigiar mais. Sou eu que preciso muito mais do que vocês. Tem que buscar cada dia mais e mais. Não quero ser mentiroso, não quero ser falso com você. Quero que Deus me dê sempre forças para ser verdadeiro.
A gente tem que pensar assim. Amém? Mas a pessoa fica aí, cara, para pensar, gente. Medita. Não adianta eu tentar fazer alguma coisa contra você, tentar. Eu estou fazendo contra mim mesmo, gente. Que é igual um bumerangue. Conhece bumerangue? Você joga, não é? Ele vai lá e faz o quê? O que a gente faz é isso. Tudo que a gente faz é assim. Tudo. 100%. Amém? Vocês devem ter visto aí no meu estado, ainda não postei tudo não, tem uma pancada de vídeo de início lá do meu filho. Meu filho é fisiculturista e ele foi competir ontem. Ganhou tudo. Falei, caraca. E ele chorando, falei, filho, você está colhendo o que você plantou. Você lutou, você trabalhou, você se esforçou, você passou fome, você gemeu, você chorou. Você abriu mão de muita coisa para estar aí, o seu sonho. E ele conseguiu o sonho dele. Amém? Ou seja, eu falei para ele, tudo que você fez, voltou para você. Tá vendo? Tudo que você fez, voltou para você. Eu estava passando com a minha noiva, que ela foi comigo ontem lá em Búzios. Eu via lá outros rapazes. Você via que aqueles rapazes ali estavam competindo só porque diziam para ele que eles tinham um corpinho bonitinho. Mas você sentia que ali não tinha um processo. Não julgando. Você está entendendo? Não tinha, porque você não via muita definição. Mas, pô, o cara, a vida dele é essa. Chegou a passar mal na academia de tanto treinar, porque ele estava fazendo dieta, fraco, e foi treinar e falou, caraca, você está entendendo? Mas ele alcançou o objetivo dele, o sonho dele. Quer dizer, que é uma parte, no caso, que ele quer se profissionalizar. Mas, ou seja, se ele continuar na pegada dele, no sonho dele, correndo atrás, ele vai chegar. Deus pode botar alguém para patrociná-lo, acabou. O céu é o limite. Então a nossa vida é assim. Volta para nós aquilo que nós fazemos. Você quer alguma coisa? Você dedica, se empenha, faça o melhor. Amém? Faça o melhor. Se sobressaia, se destaca. Bota a tua vida ali, se empenha naquilo ali. Então você tem que entender que tudo que nós fazemos aqui nessa terra volta para nós. Se você está sendo mentiroso, não vai voltar isso para você. Não tem jeito. Então, quando você é verdadeiro, principalmente com o nosso Deus, é fiel a Deus, é obediente a Deus, faz o melhor para Deus, fica tranquilo. Esse Deus vai te honrar. Amém? Quem está entendendo, por gentileza? Vocês entenderam esse espírito, sim ou não? Essa mensagem aí foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Me abençoou. Eu fui abençoado com essa mensagem. Amém? E espero que você também. E se você também que está me assistindo em casa, gostou também dessa mensagem, compartilhe no seu grupo de WhatsApp da sua igreja. Segue a gente nesse canal. Curta, comente, compartilhe. Eu pediria, em nome de Jesus, não estou pedindo no meu nome, estou pedindo em nome de Jesus que você se inscreva no nosso canal do YouTube, @Ubirajara_Oliveira55. Mensagens iguais a essas são postadas toda semana. E você pode ser abençoado através delas. @Ubirajara_Oliveira55, botãozinho preto, se inscreve, curta, comente, compartilha e aciona o sino da notificação. Deus abençoe sua vida. Palma para Jesus. Bem forte. Louvado seja Deus.